É isso aí, pessoal. Cheguei aqui para iniciar mais uma aula de biologia. Isso mesmo, já estamos na unidade 2 de biologia. Isso aí, ó. Já tiveram, né? Vocês já tiveram assim o aprimoramento, aquela revisão dos compostos orgânicos e a gente vai continuar nessa aula dentro da unidade 2 a estudar os compostos orgânicos. Vocês lembram quais foram os compostos orgânicos que vocês já estudaram? Vou revisar aqui vocês. A gente já viu os carboidratos, que também podem ser conhecidos como glicídios. Vocês viram ainda há pouco com o professor Jefferson os lipídios e vitaminas, que também são compostos orgânicos. E hoje, nessa aula, o que será que você vai aprender? Então, na aula de hoje, 17.1, a gente vai falar sobre 2 compostos orgânicos muito importantes no nosso corpo, no nosso organismo. Que compostos orgânicos são esses, professora? Vamos aprender sobre as proteínas e também os ácidos nucleicos. Vocês vão ver que são compostos orgânicos muito importantes para a nossa construção. Como assim construção? São compostos, pessoal, digamos assim, sabe quando você vai construir uma casa? Né? Além do alicerce que você vai ter, toda aquela base, você vai ter que precisar de quê para colocar aquela casa para cima? De tijolos. Então, eu posso fazer, né, esse trocadilho de que as proteínas são os tijolos que vão estar construindo a sua casa, levantando as paredes. Então, são elementos, né, são compostos muito importantes para o nosso organismo, tanto dos vegetais quanto dos animais. Então, meu diretor, corta agora para a telinha. Isso aí, só esqueci de um ponto aqui, de mandar um alô aí para os meus alunos que já estão aqui interagindo comigo, isso mesmo, gostaria de mandar aquele alô, aquele abraço aí para os alunos, para os professores presenciais, tá bom? Isso aí, que também já estão mandando aqui as imagens, os momentos interativos, vocês aí na dinâmica da sala de aula, a gente aqui como ministrante, então nesse outro lado aqui da telinha, a gente fica muito feliz com o desempenho de vocês, estudantes, isso aí. Prosseguindo agora, componentes orgânicos da célula, dessa vez o quê? Parte 3. Como eu falei aqui para vocês, nessa aula, vamos aprender um pouquinho sobre proteínas e também os ácidos nucleicos. De cara aqui, vocês já estão vendo 2 imagens, certo? Certo, professor, eu estou respondendo aí para vocês, tá? E aqui, de cara, você já consegue observar o quê? Quando circula essa imagem, que é uma imagem que vocês já conhecem. Com certeza, vocês estudaram lá no 8º ano. É o nosso material genético, é o nosso DNA, composto pelos ácidos nucleicos, que é o que a gente vai ver mais adiante. E isso aqui, professora? Isso aqui, pessoal, isso aqui é um esquema simples, mostrando uma estrutura proteica, né, uma estrutura primária de proteínas. E eu posso dizer que essas bolinhas aqui que vocês estão vendo, coloridinhas, seriam o quê? Os aminoácidos. Afinal de contas, as proteínas, elas são formadas por centenas e centenas, né, milhões de aminoácidos. Isso mesmo. E assim, as proteínas, pessoal, elas são muito importantes para o nosso corpo. Eu vou até pedir aqui para o meu diretor me colocar aqui no meio. Olha aqui, ó. Tô fazendo aqui gracinha, mas tudo bem. As proteínas, aqui, as proteínas, elas são muito importantes para o nosso corpo. Elas têm várias funções no nosso corpo. Professora, cita aí pelo menos 2 funções das proteínas. Eu quero entender melhor. Sabe quando você tá, digamos, uma bactéria invade seu corpo? Uma feridinha ali. Simples, um exemplo hipotético aqui. A gente tem o que a gente chama de anticorpos, que são o quê? São formados por proteínas, são os nossos soldados, né, junto aí com toda a composição, né, da hemoglobina, estruturas e mais estruturas que a gente vai ter, faz parte. Então, as proteínas, elas têm essa função de quê? De defesa do nosso corpo. Tá, ok, professor, entendi. Qual seria uma segunda função das proteínas? Reparação de tecidos, né? Reparar tecidos. É mais outra função das proteínas que a gente vai ver
ao longo da nossa aula. E já que eu falei mais duas funções, vou falar mais outra função das proteínas. Elas também participam da composição de hormônios. Professora, me dá um exemplo aí, hormônio? Sim, a própria insulina, né, que está relacionada com a glicose do nosso corpo, né, e tentar equilibrar os níveis. Então, a gente tem a insulina e o glucagon. São dois hormônios que tem dentro da composição quê? Compostos orgânicos, proteínas. Então, essa composição aí também hormonal está ligada às proteínas. Isso mesmo, diretor, para minha telinha, para a gente concluir aqui esse pensamento sobre proteínas. Então, vamos lá, gente. As proteínas, como eu já falei para vocês, né, elas são compostos orgânicos relacionados ao metabolismo de construção. Por isso que lá no início, aqui nessa introdução aqui da aula, eu falei do exemplo hipotético de uma casa. Quando a gente vai construir essa casa, então, na construção dessa casa, a gente precisa o quê? De tijolos. Nesse caso aqui das proteínas, né, ele faz essa mesma comparação. Então, durante as fases de crescimento e desenvolvimento do indivíduo, há um aumento extraordinário de números de suas células e que passam a exercer funções especializadas, gerando o quê? Tecidos e órgãos. Então, olha aí, gente, a importância das proteínas. Perceberam? Eles estão relacionados ao quê? A elementos construtores que vão desenvolver o indivíduo. Até mostrando aqui, né, essa questão aqui, ó, do desenvolvimento do indivíduo. E até mesmo, pessoal, as características, né, no caso, hipoteticamente falando aqui para vocês, cor dos olhos, cor da sua pele, características do seu tamanho, altura, tudo isso é sintetizado por proteínas. Mais uma vez, olha aí, gente. Olha a importância delas para o nosso organismo, né? Essa função aí tão importante. Prosseguindo aqui, as proteínas, elas possuem um papel fundamental, gravem aí, ó, fundamental. Não só no crescimento, que a gente viu ali naquela imagem, a professora acabou de simplificar aqui para você, já que muitas delas desempenham também um papel estrutural nas células. Isso é o que, professora? São componentes da membrana plasmática das organelas dotadas de membrana, do citoesqueleto, dos cromossomos. E para produzir mais células é preciso de quê? De mais proteínas. Sem ela, não há o quê? O crescimento normal. E assim, quais são as fontes de proteínas, professora? Dá um exemplo aí. Essa aí tá mamão com açúcar, né? As fontes de proteína. Tá? Vou dar dois exemplos aí. Carne, ovos, são fontes de proteínas. Mais um ponto aí. As proteínas, elas são o quê, gente? Elas são macromoléculas formadas por uma sucessão de moléculas menores que vão ser conhecidas como aminoácidos. Em algumas literaturas, alguns livros, algumas questões, né, quando a gente vê esse AA, já é o quê? Já é o aminoácido simplificado. Tá? Seria aqui uma sigla relacionada aos aminoácidos. Então, a maioria dos seres vivos, incluindo o homem, nós, utiliza somente cerca de 20, aqui, gravem isso aqui também, 20 tipos diferentes de aminoácidos para a construção de quê? De suas proteínas. Ah, mas é só 20, mas se você for analisar a extensão de uma proteína, gente, aí vocês mudam aí o conceito de vocês. Então, né, a maioria dos seres, só repetindo aqui, a maioria dos seres vivos, incluindo o homem, utiliza somente cerca de 20 tipos diferentes de aminoácidos para a construção de suas proteínas. Com eles, cada ser vivo, ele é capaz de produzir centenas, olha aí, centenas de proteínas diferentes e de tamanho variável. Aí vocês vão ver mais lá para frente algumas
lâminas depois. Essa é um pouco mais dessas estruturas aí, desses aminoácidos que vão estar formando, né, essa cadeia aí de proteínas. Cada aminoácido, ele é diferente do outro, tá bom? Ele vai estar codificando algo diferente um do outro. No entanto, eles vão ter o quê? Eles vão ter compostos comuns, componentes comuns. Eles podem até ser diferentes, mas eles vão ter uma base comum, que são os componentes comuns. Todo aminoácido, ele vai possuir um átomo de carbono. O átomo de carbono bem aqui, ó, pessoal. Vou até circular aqui para vocês estão vendo? Um átomo de carbono que vai possuir o quê? 4 ligações, esse átomo de carbono, certo? Certo, professora, olha aqui. Estão vendo as ligações, né? O qual, esse átomo aqui de carbono, ele está ligado ao quê? A uma carboxila. Olha aqui, gente, a carboxila. CO, com ligação COH. A um átomo de carboxila, a amina, NH2, olha aqui, a amina, e um hidrogênio. Ok, isso aí, gente, é como se fosse uma base do aminoácido. O que vai mudar um aminoácido para outro aminoácido vai ser esse R aqui, que a gente chama de quê? De radical. Isso mesmo, tá bom? Radical. Então, vocês entenderam. Todo aminoácido, que é o que forma as proteínas, o que vai diferir dele de um outro aminoácido é justamente o quê? Esse radical aqui, que eu acabei de circular aqui para vocês. Tá ok? E o que eles têm em comum? Eles sempre vão ter em comum a ligação com o hidrogênio. Vou até mudar aqui as cores, que eu acho que fica até melhor para vocês aqui. Sempre ele vai ter uma ligação em comum com o hidrogênio, com uma carboxila, que é sempre o que? É base comum para que se tenha um aminoácido. E, além disso, uma amina. Ok? O que difere um aminoácido de outro aminoácido vai ser o radical. Isso aqui, ó, o radical, que é o que vai estar diferindo um aminoácido de outro aminoácido. Então, todo aminoácido ele possui em comum carboxila, amina e o átomo de hidrogênio. Só um ponto aqui, né, que vocês conseguem entender. Ok, professora? Ok. Entenderam? Entenderam. Então, vamos continuar. Prosseguindo aqui, a quarta ligação, que eu já falei para vocês na lâmina anterior, é a porção variável, que vai mudar, que é representada pelo R, que é um radical, e pode ser ocupada ou por um hidrogênio, ou por um metil, ou por outro radical. Perceberam aqui? E isso aí vai alterar toda a conjuntura dos aminoácidos. Isso mesmo. Vocês lembram que eu falei para vocês que nós temos os aminoácidos que são considerados? Então vamos lá, que eu vou até pedir para o meu diretor me cortar aqui. Isso aí. Você lembra que eu falei para vocês que nós temos 20 aminoácidos? Desses 20 aminoácidos, nós temos os que a gente chama de essenciais e os que a gente chama de naturais. Os aminoácidos que a gente chama de natural são aqueles que o nosso organismo consegue o quê? Sintetizar. Quando eu falo essa palavra sintetizar, eu estou falando o quê? Que o nosso organismo consegue produzir, fabricar. Já os aminoácidos essenciais são aqueles que eles são essenciais ao nosso corpo, óbvio, né, professora? Mas o nosso organismo não tem capacidade de estar fabricando ele. Então, a gente vai ter que buscar esses aminoácidos essenciais em fontes de alimentos, em alimentos, certo? Certo, pode ser tanto em animais quanto em vegetais que vão estar fabricando esse tipo
de aminoácidos. Então, meu diretor, volta agora para a telinha. Isso aí, vamos prosseguir aqui. Onde eu falo, eu já dei um spoiler aqui para vocês, dos aminoácidos, que eu chamo de essenciais e naturais. Então, como eu falei para vocês, né? Todos os seres vivos produzem proteínas, ok. No entanto, olha a palavrinha aí, no entanto, nem todos produzem os 20 tipos de aminoácidos necessários para a construção das proteínas. O homem, por exemplo, ele é capaz de sintetizar no fígado. Quando ele fala de sintetizar, ele está falando justamente aí, né? Está falando justamente de quê? De fabricar. Então, ele consegue sintetizar no fígado apenas 11 dos 20 tipos de aminoácidos que a gente acabou de citar. Por isso que esses 11 aminoácidos recebem o nome, dentro da divisão aqui da biologia, de naturais. Ok? Ok, professor. E eles recebem o nome de naturais porque justamente porque a gente consegue fabricá-los. Ok, professora? E esses 11 aminoácidos são considerados naturais. Já falei para vocês, né? Natural, o corpo consegue fabricar, sintetizar. E quais são esses aminoácidos naturais? Ácido glutâmico, ácido glutâmico, arginina, alanina, prolina e a tiroxina. Além desses, temos o ácido aspartico, alanina, que já está repetido aqui, não tem problema, asparagina, cisteína, glicina e a glutamina. Olha aí, gente. Perceberam que esses são os naturais. Prosseguindo aqui, os outros 9 tipos que não sintetizamos são os essenciais e devem ser obtidos de quem os produz. Nesse caso, plantas ou animais. Se eu não fabrico ele, eu vou ter que buscar uma forma de me alimentar desses seres que produzem. E quais são? Histidina, fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptofano e também a valina, tá? Professora do céu, é muito aminoácido, é um nome muito complicado, será que eu tenho que decorar tudo isso? Não, você só precisa entender essa diferença do que é um aminoácido considerado natural e do que é um aminoácido considerado essencial. Ainda, você não precisa se preocupar de ter que decorar tudo isso, não. Você tem que ter um entendimento desses tipos, dessa diferença de um aminoácido para outro aminoácido, que a gente pode considerar natural e do que a gente pode considerar essencial. Uma visão espacial da proteína. Vocês já entenderam agora que as proteínas são formadas por aminoácidos? Ok? Ok. Então, uma sequência de aminoácidos, cuja sequência é determinada geneticamente, apresenta vários aminoácidos unidos. Olha aqui, gente. Esse A aí que eu falei lá para vocês é o quê? É a sigla de aminoácidos. Então, ela apresenta vários aminoácidos unidos por meio de ligações que a gente chama de ligações peptídicas e constitui a chamada estrutura primária da proteína, como se fosse assim uma construção. E olha aqui, gente, os aminoácidos, aqui ó, um ligadinho com o outro, ó. E para essa estrutura que vocês estão vendo nessa imagem, a gente denomina de estrutura primária. É uma sequência, tá ok?
Ocorre, porém, que o papel biológico da maioria das proteínas depende de uma forma espacial muito mais elaborada, mantida estáveis por ligações que surgem entre os aminoácidos, tá bom? E assim, o fio fundamental é capaz de se enrolar. Então, vocês lembram aqui, ó, esse fiozinho aqui da estrutura primária, ele faz o quê? Olha aqui, ó. Eu tenho esse fiozinho aqui, bem simples. Ele começa a se enrolar. É só, pronto. Olhem para o caderno de vocês. O caderno de vocês não tem uma espiral? É como se você tivesse uma linha, uma sequência simples, uma linha, e essa linha, começa a se enrolar nessa forma o quê? Em espiral, que seria, né, a espiral do seu caderno. Só um exemplo bem hipotético que eu acho que fica bem mais fácil para você entender sobre a estrutura secundária, que já é essa daqui, ó. Essa espiral, ela vai se enrolar ainda mais, ó. Observa aqui nessa terceira imagem aqui que eu tô. Ela vai se enrolar, vai se enrolar, vai se enrolar e ela vai formar uma estrutura que a gente chama de estrutura terciária, tá bom? Que a gente vai ver na próxima lâmina. Então, só prosseguindo aqui. Então, vocês já viram a estrutura primária, que é essa daqui. Secundária, que lembra, né, que eu tô dando um exemplo aqui de uma mola, da espiral do caderno de vocês. E essa mola, essa espiral, esse caderno de vocês ainda mais contorcido, mais enrolado, a gente chama de estrutura terciária. Tá bom? Estrutura terciária. Não liguem para minha letra, tá bom? Então, novos dobramentos dessa espiral conduzem a uma nova forma, uma forma globosa, mantida estáveis graças a novas ligações que ocorrem entre os aminoácidos. Essa forma globosa que vocês estão vendo aqui, que eu estou circulando aqui para vocês, representa o que eu chamo de estrutura terciária. Perceberam aqui? Estrutura terciária. E quando essa estrutura terciária globosa se une com outras estruturas mais globosas, mais, como é que eu posso dizer, mais robusta, eu já tenho o quê? Eu já tenho, olha aqui, gente, a estrutura aqui que eu denomino de estrutura quaternária. Olha aí. Estrutura quaternária, tá? Que já é essa forma globosa da estrutura terciária, ainda mais enrolada, ainda mais complexada, mais enrolada com outras estruturas mais globulosas, assim como essa terciária. Olha aí, gente, estruturas terciárias, como eu falei para vocês, globosas, une-se originando uma forma espacial muito complexa, determinante do papel bioquímico da proteína. Essa nova estrutura forma e constitui o que a gente chama de quê? De estrutura quaternária dessas proteínas. Então, vamos lá, gente, só um pontinho aqui, ó. Meu diretor pode cortar aqui para a telinha. Então, o que a gente viu, gente? Que a estrutura primária é como se fosse um fio reto. Ok, pegou? A estrutura secundária é esse fio em forma de mola. Só para vocês pegarem. Já a estrutura terciária, ela já é uma forma mais globosa. Já essa estrutura em forma de mola, mas ela mais contorcida, né? Ela ainda é muito mais, né, globulosa. Eu falo que ela fica até mais complexa, que é o que vocês viram aqui nessa imagem aqui, ó. Tá vendo? Apontando aqui para vocês essa imagem aqui. E já na estrutura quaternária, o que acontece? São essas estruturas terciárias que já estão nessa forma globulosa, bastante enroladas, que vão estar formando o quê? Essa estrutura aqui, que é o exemplo que a gente tem da hemoglobina. A hemoglobina, pessoal, ela é o componente do nosso sangue que está relacionado ao quê? Ao transporte, à condução do gás
oxigênio tão necessário para as nossas células, para a respiração celular, tá bom? Meu diretor, corta agora para a telinha para a gente continuar aqui, né, sobre as proteínas. Então, vocês entenderam? Primário, secundário, terciário e o quaternário. Ai, professora, a senhora repete muito, mas é para vocês compreenderem melhor, né, entenderem melhor essa questão desse ponto espacial da proteína. Prosseguindo agora, vamos para outro exemplo. Esse aqui tá bem fácil, né? Não sei se vocês lembram, mas antigamente, assim, há um tempo, né, atrás, a gente utilizava esses telefones que a gente chama de telefones fixos. Hoje quase não existe mais. Hoje é quase quem tem, assim, ainda na sua casa esse tipo de aparelho, né? Tu olha assim, tu até se assusta quando você encontra uma pessoa que tenha hoje esse tipo de aparelho. Mas, quando eu nasci, não era telefone móvel, não era celular. Era esse aparelho aí que dominava, era esse tipo de telefone. E ele tinha esse fio. E, fazendo comparativo com as estruturas da proteína, então a gente pode dizer que essa porção, essa primeira porção aqui, seria a estrutura primária, que é essa porção mais reta, mais fina. Aí a gente já tem a estrutura secundária, que é essa porção aqui em forma de mola, ou de hélice, ou de mola, né? De hélice, de espiral aí do seu caderno. A estrutura secundária. E aqui a gente já tem o quê? A estrutura terciária, que já é essa forma mais globosa, como se essa mola, ela se enrolasse ainda mais, formando a estrutura terciária. É isso aí, pessoal, com relação às proteínas. E só enfatizando aqui, que eu vou falar aqui para vocês, vou pedir para o meu diretor cortar aqui, que um ponto importante com relação às funções das proteínas. Que as enzimas, elas são proteínas. As enzimas, pessoal, elas são proteínas que elas servem para quê? Para acelerar o processo de ativação, de metabolismo, de alguma circunstância que a célula precise. Só um pontinho aqui para vocês saberem, tá bom? E que elas fazem parte, né, das proteínas. Então, eu posso dizer que toda enzima, ela é uma proteína. Mas nem toda proteína ela vai ser uma enzima, tá bom? Meu diretor corta agora para a telinha. E além das proteínas que a gente estudou, agora a gente vai ver o segundo ponto da nossa aula, que são os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, pessoal, também são compostos orgânicos. Eu posso dizer que eles fazem parte da base do nosso material genético. Tanto do DNA quanto do RNA. Isso mesmo. Então, vamos observar aqui que a partir do século XIX, iniciaram-se as suspeitas de que os ácidos nucleicos eram os responsáveis diretos por tudo que acontecia em uma célula. Em 1953, James Watson e Francis Crick propuseram um modelo que procurava esclarecer a estrutura e os princípios de funcionamento dessas substâncias. Tá bom? Até então, que era o que eles conheciam para aquele momento, para aquela época. Mas, afinal de contas, professora, o que são os ácidos nucleicos? Eu já ouvi falar numa palavrinha chamada nucleotídeos. Sim, os nucleotídeos, eles são conhecidos como ácidos nucleicos, isso mesmo. Prosseguindo aqui, ó, os ácidos nucleicos são moléculas gigantes. Nesse caso, quando eu falo que são moléculas gigantes, eu estou enfatizando aqui que eles são macromoléculas formadas por unidades monoméricas, tá bom? Conhecidas como os nucleotídeos. Aqui. Cada nucleotídeo, por sua vez, ele vai ser formado por 3 partes, que é o que a gente vai ver agora. Eu entendi. Então, os ácidos nucleicos são moléculas gigantes e cada ácido nucleico desse, ele vai ser formado por 3 partes.
Sim, inclusive uma dessas partes já foi até falado na aula de carboidrato. Nesse caso aqui, ele vai ser formado por um açúcar. Açúcar é o quê, pessoal? Carboidrato. Glicídio. Nesse caso aqui, um açúcar, um monossacarídeo do grupo das pentoses. Isso quer dizer o quê? Se eu falo que ele é do grupo das pentoses, eu sei que ele vai ter o quê? 5 átomos de carbono. É uma característica desse grupo. Para eu ter um ácido nucleico, eu tenho que ter 3 pontos aí. Essa pentose. Segundo ponto agora, um radical fosfato derivado da molécula do ácido. E um terceiro ponto, uma base nitrogenada. Então, eu tenho que ter uma pentose, um fosfato e uma base nitrogenada, que é o que a gente vai ver agora. Olha aí, gente, o fosfato, a pentose, 5 átomos de carbono, que é um monossacarídeo. A gente vai ter aqui a base nitrogenada, que vai estar formando o ácido nucleico ou nucleotídeo. Entenderam? Agora sim, né? Agora ficou mais claro. Então, o ácido nucleico ou nucleotídeo, ele vai ser formado por 3 pontos aí. Quais são esses? Quais são esses compostos? Fosfato, pentose e base nitrogenada. Isso mesmo. Desses seus 3 componentes que a gente acabou de ver aqui, açúcar, radical fosfato e base orgânica nitrogenada, olha aqui, gente, base orgânica nitrogenada, apenas o radical fosfato não varia no nucleotídeo. Ele, assim, eu posso dizer que ali é o que se mantém firme e forte. Os outros, eles são elementos que podem sim sofrer variação. Nesse caso, os açúcares e as bases nitrogenadas são variáveis. Vocês sabem, né, que a gente, dentro do grupo da pentose, vamos pensar aqui no DNA e no RNA. O RNA, a gente tem o quê? Ribose. DNA, a gente tem o quê? Desoxirribose. Então, tem uma diferença nesses 2 grupos aí, DNA e RNA. Olha aí o exemplo aí, né? DNA e RNA. A ribose, que é o RNA, e a desoxirribose, que é o nosso DNA. O que vai diferir nesse grupo aí, nesse nucleotídeo? Quando eu falo de RNA e DNA. O OH, perceberam aqui, ó? O OH, ele vai estar o quê? Diferindo da ribose e do DNA. Essa aí vai ser a diferença dessa pentose, né? Desse ácido nucleico aí, quando a gente compara RNA com DNA. Que a imagem está bem, ela ilustra bem. Ela está bem ilustrada com relação a isso. E além disso, qual é a outra variável que a gente vai ter? São as bases nitrogenadas. Vamos lá. Então, a gente tem a adenina, nós temos a citosina, nós temos a timina, nós vamos ter a guanina, tá bom? E também, né, já enfatizando aí, a gente tem uma outra base nitrogenada que é a uracila. No caso, o RNA, eu posso dizer que o RNA, ele é uma fita simples, quando eu comparo com o DNA. Vou seguindo aqui só para vocês terem uma noção. O RNA, ele vai ser essa fita mais simples. Já o DNA, ele vai ser essa dupla hélice que vocês estão vendo aí. Então, eu posso dizer que o DNA, ele acaba sendo até mais complexo. E com relação às bases nitrogenadas, qual é a diferença da base do RNA pro DNA? É que no RNA, eu vou ter a uracila e no DNA eu vou ter o quê? A timina. Citosina eu vou encontrar tanto no DNA quanto no RNA. A guanina vou encontrar tanto no DNA quanto no RNA. E a adenina tanto no DNA quanto no RNA. O que vai diferir é só que no DNA eu encontro a timina e no RNA eu encontro a uracila. É mais um ponto aí com relação, pessoal,
a essa diferença, tá bom? Então, a timina no RNA, ela vai ser substituída pela uracila, na questão do RNA mensageiro. Mais posteriormente, a gente vai ter uma aula só sobre DNA e RNA. Por isso que eu não me aprofundei tanto aqui com vocês, porque vocês vão ter uma aula mais específica para entender melhor esse rearranjo aí do DNA e RNA. Então, a princípio, o que vocês precisam saber do ácido nucleico? Que ele pode ser chamado de nucleotídeo e ele vai ter sempre o quê? O fosfato, a pentose, que pode variar se a pentose for de DNA ou se a pentose for de RNA, e a base nitrogenada, que também é outra variável. Entenderam? Ok. E as proteínas? As proteínas, o que a gente viu das proteínas? Que as proteínas, elas são formadas por aminoácidos e elas exercem várias funções, né, na construção, né, de um elemento, reparação de tecidos, na defesa, nesse caso do anticorpo, eu até dei o exemplo, né, você lesionou ali, abriu uma feridinha ali e ali pode entrar bactérias através daquela ferida e você vai ter o quê? Os anticorpos que vão estar para combater aquelas bactérias. Então, aqueles anticorpos são estruturas proteicas. Produção de hormônios, as proteínas elas também estão ligadas à produção de hormônios. Nesse caso aí o exemplo bem clássico, insulina, glucagon, também estão relacionadas. As proteínas têm funções enzimáticas que aceleram uma determinada função na célula, uma quebra. Exemplo aí de uma função enzimática, a pepsina. Né? No momento da digestão, o nosso suco, o nosso estômago, ele libera, né, a pepsina. Então, a pepsina ela vai servir para quebrar proteínas e tornar essas proteínas, né, tornar essas proteínas aminoácidos para que aconteça o quê? A absorção do nosso corpo, a assimilação. Tá bom, pessoal? E assim, já chegamos ao final da nossa aula. E já já eu volto para aquele momento da revisão de aula. Até mais!